Nessa aula, a gente vai aprender a criar novos arquivos nos seus ambientes, certo? Quando a gente inicia o Autodesk Inventor, ele apresenta a interface dele com esse formato que ele chama de Home. Ele separa aqui alguns grupos de opções nesse trecho, nessa área da tela, que se chama de Home. O ícone dele é esse aqui, Home. Bem, eu preciso primeiro mostrar para vocês como identificar cada elemento aqui dos recursos. Primeiro, nós temos o nosso painel de abas. O painel de abas se encontra nessa faixa cinza escuro. E eu tenho a primeira aba, que é a Get Started. Vou dar um zoom aqui para visualizar melhor. É a Get Started. Eu tenho a aba Tools e a aba Autodesk 360. Tem uma opção aqui para recolher, expandir a aba, deixar somente com texto, ícones, enfim. Do meu jeito é o que eu uso. Temos também a faixa de opções, cada aba possui a sua faixa de opções. Essa faixa toda aqui pertence à aba Get Started. A faixa de opções, por sua vez, ela se divide em grupos de opções. Então nota que eu tenho uma linha sutil que separa alguns grupos, certo? O primeiro grupo, que é o grupo Launch, ele vai apresentar esse primeiro botão, que é o botão New. Mas se vocês observarem bem, existe uma característica comum aqui entre esse botão e logo acima na faixa mínima de opções. Eu também vou ter o botão New. E eu também tenho aqui no grupo Home um nome chamado New, que também é para novos arquivos, certo? Então, nesse caso aqui, ele já direciona para cada ambiente, um dos 4 ambientes, o arquivo New, criação de novos arquivos. Afora isso, tenho também o botão Browser também, se eu expandi-lo, clicando nele, ele vai oferecer também o botão New. Então, tenho vários caminhos para chegar a criar um arquivo novo. Nota aqui no grupo Launch que eu tenho também, ele oferece para mim um expansivo, um drop-down, uma opção expansiva, de modo que se eu clicar, isso aí vai ser comum aqui no Inventor, eu vou ter várias opções com expansivo, ele vai me mostrar outras opções. Nesse caso aqui seria importar arquivos CAD. A gente vai se ater somente mesmo ao botão New, a opção New. Clicando aqui no botão New, ele vai abrir uma janela. Essa janela vai oferecer os templates. O que são os templates? Os templates são padrões de formato, certo? Eu tenho padrões no formato inglês, vai oferecer para mim as unidades em polegadas. Eu tenho o padrão métrico, utilizado nativamente aqui no Brasil, na maioria dos países, que adotam a norma ISO, no nosso caso aqui a norma BNT, ISO e DIN. Tenho também aqui o padrão Mold Design, para quem trabalha com ferramentaria de moldes, e padrões antigos, templates antigos, old templates. Nota outra situação aqui, ó. Aqui na janela ao lado, nesse grupo ao lado dessa janela, eu tenho 4 divisões. Eu tenho 4 marcações de formato de arquivo. Significa o quê? Significa que cada grupamento se refere a um ambiente, certo? Eu tenho aqui o ambiente Part, que é o ambiente de modelagem de componente. Aqui eu tenho o ambiente Assembly, que é para montagem desses componentes. Aqui eu tenho o ambiente Drawing, que é para representação do desenho técnico. E aqui mais abaixo eu tenho o ambiente Presentation, certo? Que é para representação em vista explodida e detalhamento de conjunto no seu esquema de montagem, certo? Mas a gente não vai se ater nesse curso essencial Presentation. Vamos nos concentrar somente aos 3 primeiros. De pronto, o que nós precisamos é habilitar o Template Metric. Quando eu habilito o Template Metric, nota que eu cliquei aqui em Metric, nessa coluna de templates, ele vai mostrar para mim uma gama maior de opções do que somente templates. Certo? Em Template Metric, o que eu tenho? Eu tenho 4 opções de modelagem em parte, eu tenho todas essas opções de montagem de conjunto, eu tenho todas essas outras opções de representação, detalhamento do desenho técnico, eu tenho essas 2 opções de presentation. Certo? Eu vou logo mostrar o que interessa em cada um desses 4 ambientes. No ambiente parte, o que nos interessa é esse sujeito aqui, ó, que nós vamos apresentar no nosso treinamento essencial, é esse sujeito aqui, Standard MM IPT, Inventor Part. Os outros dizem respeito, esse aqui, por exemplo, a norma DIN, esse aqui diz respeito à norma padrão nossa aqui adotada no Brasil, milimétrico,
de modo que eu tenha ferramentas voltadas para a confecção de chapa metálica. Então são partes específicos, são partes com espessura. Eu tenho as mesmas ferramentas do standard, porém eu tenho outras ferramentas aqui no sheet metal que facilitam a confecção de chapas metálicas. E tem o sheet metal também no padrão DIN, certo? Nós vamos nos ater apenas ao standard MM. Aqui no grupo Assembly, nós vamos nos ater a esse aqui, standard MM, ou seja, milimétrico, ponto IAM. E no Drawing, nós vamos nos ater a esse aqui, ISO.IDW ou DIN.IDW. Né? São os dois ambientes nativos do Inventor, no formato Inventor Drawing, que se adota as normas similares à BNT, então a ISO e a DIN. Finalizando a parte 1 dessa aula, sigamos para a parte 2.